Olá pessoal do sexto ano, hoje nossa aula vai ser sobre múltiplos, divisores, deixa eu colocar aqui, múltiplos, a gente vai falar sobre isso, divisores e múltiplos, divisores e fatores. Tudo isso de que tipos de números? Dos números naturais, certo? Que são os números que a gente está estudando no sexto ano. Deixa eu olhar se está filmando aqui direitinho. Isso, dos números naturais. Deixa eu dar um foco aqui. Pronto. O que seriam os números naturais, gente? Os números naturais são aqueles números. Os números naturais são aqueles números que a gente conhece como números positivos. Somente os números positivos são os números naturais. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai, como você vai contando. Esses são os números naturais, como a gente já viu no começo do ano, bem no começo do ano, não sei se vocês lembram. E os números naturais, ó, tem esse símbolo aqui, ó, representado por esse símbolo, IN, certo? E aqui algumas literaturas incluem o zero, outras não, mas são praticamente todos os números positivos até o infinito. Por isso eu coloco os 3 pontinhos, tá? Então, esses são os números naturais. Quando eu falo que só são números positivos, é porque também existem os números negativos. Por exemplo, quando você olha o saldo de uma conta bancária, que lá está menos R$50, ou seja, você está devendo R$50. Quando você, por exemplo, olha um termômetro em um país muito gelado, que está lá menos 15 graus Celsius, que está muito frio, provavelmente está nevando. Então, existem relações com os números negativos também, que fazem parte dos números inteiros, que é um conjunto de números que a gente vai estudar bastante ano que vem, tá? Mas, a princípio, no sexto ano inteiro, a gente estuda os números naturais, a gente estuda também os números inteiros, entendendo que são números negativos, e estuda os números racionais, né? Que são os números com vírgula e com fração, que a gente vai ver ainda melhor este ano, mas principalmente estuda os números naturais, certo? Então, quando eu falo de múltiplos, divisores e fatores dos números naturais, eu tenho que entender o que quer dizer cada palavrinha dessa. Quando eu falo que números naturais são qualquer um desses números aqui, do 0, do 1 até o infinito, certo? Então, quando eu falo em múltiplo, daqueles números, divisores daqueles números, que né, a gente estudou e viu as regrinhas de como seriam os divisores, né? E fatores também daqueles números, tá bom? Então, vamos entender. Quando eu falo múltiplo, gente, a gente vai só entender nessa aula o que é múltiplo. Quando eu falo múltiplo, eu estou falando, na verdade, disso aqui, ó. Por exemplo, digamos que eu escolhi o número 3, tá? Se eu escolho o número 3 e quero saber quem são os múltiplos de 3, na verdade, um maior exemplo dos múltiplos de 3 está na própria tabuada que vocês estudam e que vocês estavam fazendo comigo toda quinta-feira, né? Quando a gente tinha aula presencial. Por exemplo, quando eu estou falando de múltiplos de 3, eu estou falando da própria tabuada de 3, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E assim vai. Tá? Infinito para cá, né? Então, todo número que se multiplica por 3, ele vai chegar em uma resposta, né? E essa resposta será um número que é múltiplo de 3. Tá? 9, por exemplo, nesse caso, é múltiplo de 3, porque 3 vezes 3 é 9. 6 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 2 é 6. 3 é múltiplo de 3 porque 3 vezes 1 é 3. Vou pegar um outro valor aqui. 3 vezes 11, por exemplo. A resposta é 33. Então, 33 é múltiplo de 3, tá? Porque 3 vezes 11 é 33. Então, veja que o múltiplo nada mais é do que o resultado de multiplicação com um número natural. É só com 3? Não, com qualquer um. Cada número aqui vai ter seus múltiplos. Se a gente pegar a tabuada de 1, por exemplo, a gente vai ter 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 e vai ter a resposta lá. Então, todas aquelas respostas, essa parte daqui, são os múltiplos daquele número. No caso aqui, todos esses números são múltiplos de quem? De 3. Então, olha a quantidade de múltiplos que existe de 3. Na verdade, são infinitos, né? Já que os números são infinitos, os múltiplos desses números também são infinitos, tá bom? Então, múltiplo, pessoal, na verdade é isso. Quando você tem um resultado de multiplicação por um número natural, tá bom? Então, múltiplo é isso. Todos esses números que vierem aqui são múltiplos de 3. Se a gente pegar a tabela de 5, todos os números que tiverem como resposta serão múltiplos de 5, tá ok? Já divisores, a gente lembra, por exemplo,
daquele conteúdozinho que a gente estava estudando, quando a gente estudou divisibilidade, né? Quando um número é divisível por outro, né? A gente viu a regra do 2, a regra do 3, do 4, do 5, do 6, não foi? Do 8, do 9, do 10, a gente não viu toda essa regrinha? Quando a gente assistiu às aulas de divisibilidade, né? Teve aula 1, aula 2, aula 3, pronto. Então quando eu falo em divisores, na verdade eu estou dizendo quais são os divisores desse número. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, tirar a parte de múltiplos, para dar alguns exemplos a vocês, ó. Vou fazer aqui porque eu já falei sobre múltiplos, tá? Agora eu estou em divisores. Se eu pegar assim, ó, se eu pegar aqui, ó, o número 40, certo? E pensar, quais são os divisores de 40? Ou seja, quais os números que dividem 40, né? Quando eu falo em divisores, eu estou perguntando a vocês, quais os números que dividem 40? Se eu pensar, ó, eu já vou colocar aqui de cabeça, mas você pode fazer a continha em casa para confirmar, tá? Olha, 40 é divisível por quem? Por 2. Ou seja, 40 é divisível por 2, eu vou botar a resposta aqui embaixo. É 20. Então, ó, um dos divisores de 40 é 2. Ou seja, é como se a gente estivesse estudando novamente divisibilidade, ó. 40 é divisível por 2? Dá 20, é exato. 40 também é divisível por 4, que vai dar 10. 4 vezes 10, 40. Certo? E lembra qual era a regra para ser divisível por 40? Todo número que terminar em 00 ou que os dois últimos números, certo, seja um número que é divisível por 4. Aqui, como só tem dois números, 40 é divisível por 4, 10, dá exato, logo 40 é divisível por 4, ou seja, 4 é um divisor de 40. Outro exemplo aqui seria, deixa eu pensar, 8. 8 é um divisor de 40, por quê? Porque 40 dividido por 8, nossa resposta vai ser 5. Porque 5 vezes 8 vezes 5 dá 40, certo? Claro que isso você poderia escrever como uma continha aqui, normal, gente. 40 dividido por 8, e a resposta vai ser 5, certo? Não ia sobrar nada, ó. Quando sobra nada, é exato, né? A gente já estudou sobre isso. Quando é exato, a gente diz que ele é divisível. Então, 40 é divisível por 8 e 8 é divisor de 40. É como se a gente estivesse falando o contrário daquele conteúdo de divisibilidade, né? Eu vou fazer aqui mais um exemplo, ó. 40 também é divisível por 10, certo? Porque 40 dividido por 10 vai dar 4, ó. 4 vezes 10, 40. Então é como se eu dissesse o seguinte, ó. Vou pegar só um exemplo desse aqui, pegar o exemplo do 2. É como se eu dissesse, ó. Vou botar aqui. Eu digo, ó, 40 é divisível por 2. Aí lembra já daquele conteúdo de divisibilidade. Pensando no contrário, eu posso dizer a mesma coisa. 2 é divisor de 40. Então quando eu falo para cá, eu falo divisível, certo? E quando eu falo para cá, eu falo divisor. Ok? Então seria o seguinte, a leitura correta. 40 é divisível por 2 e 2 é divisor de 40. Então o que está acontecendo aqui? Ó? 40 é divisível por 2, 2 é divisor de 40. 40 é divisível por 4, 4 é divisor de 40. 40 é divisível por 8 e 8 é divisor de 40. 40 é divisível por 10 e 10 é divisor de 40. E isso a gente pode aplicar para qualquer número o quê? A gente está aqui para sublinhar, qualquer número natural. Não é isso que eu vou falar para vocês? Então assim, ó, tanto múltiplos quanto divisores, todos vão se aplicar a que tipo de números? Aos números naturais, que é os números que a gente está estudando. Tá bom? Então, sendo assim, fica fácil de entender o que são múltiplos, que são divisores. Múltiplos é todo aquele número que é resultado de uma multiplicação. A gente já viu, né? Divisores são aqueles números que conseguem dividir outro. Ou seja, 4 é divisor de 40, porque consegue dividir 40 exatamente. 8, 10, 2. Então, quando eu falo divisores, eu estou dizendo, ó, para o 40, todos esses números aqui são divisores de 40, porque todos conseguem dividir exatamente, ó, 40 dividido por 2, 20. 40 dividido por 4, 10. 40 dividido por 8, 5. 40 dividido por 10, 4. Certo? Ou seja, todos conseguem dividir o 40. Então, isso é o que é divisores. Agora, chega numa parte bem interessante, eu vou apagar aqui. Certo? Vai chegar numa parte interessante, que é sobre os fatores. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, tá bom? Porque é muito legal. Pelo menos eu gosto muito dessa parte.
quando se fala de fatores, tá bom? Então vamos lá. Fatores, gente. Vamos pensar bem matematicamente agora. Olha, na verdade, a multiplicação existe vários nomes, os comuns, os populares, certo? Que todos estão se tratando da multiplicação. Mas vamos escrever alguns aqui importantes. A multiplicação é conhecida como o próprio nome diz, multiplicação. Multiplicação. Como nomes que envolvem a multiplicação. Fatores, que é o que a gente vai falar agora. Fatores. Produto. Continha de vezes, né? Que a gente chama. Continha de vezes. Então, todos esses temas aqui estão falando de um mesmo tipo de conta, que é a multiplicação, certo? Mas quando eu falo em fatores especificamente, eu estou falando disso aqui, ó. Vou colocar uma operação aqui só para a gente entender, ó. Se eu tiver, por exemplo, ó, 3 vezes 12, que é igual a 36. Tá? Vamos pensar, o que são fatores? Fatores, gente, é o seguinte. Esse número daqui, que vai multiplicar esse outro, eles são fatores. Vou colocar o nome aqui de F, tá? De fatores. E o resultado desses fatores se multiplicando, ó, o fator 3 está multiplicando o fator 12. O resultado disso é chamado de quê? De produto. Certo? Por quê? Porque a tia está dizendo, ó, é o produto dessa multiplicação. Certo? Qual é o produto de uma padaria? Fazendo uma analogia, só para a gente entender o conteúdo. Qual é o principal produto de uma padaria? Pão. Então, pão é o resultado do trabalho da padaria. Na multiplicação, o resultado do trabalho dos dois fatores é um produto também. Está entendendo? Então, quando eu falo em produto, eu estou falando do resultado de o quê? Uma multiplicação. Certo? Resultado de multiplicação é um produto. E cada parte dessa multiplicação é chamada de fator. Certo? Vou botar até aqui, pequenininho. Fator. Então, quando eu falo em fatores, eu estou falando em mais de um fator. Um fator, eu chamo no singular, né? De fator. Dois fator, não é dois fator. É dois fatores, três fatores no plural. Então, quando eu falo em fatores, eu estou falando de dois fatores ou mais, né? Ou seja, dois fatores ou mais, certo? Então, os fatores são isso, as partes da multiplicação. O resultado da relação dos fatores gera o quê? Um produto. Agora é interessante que alguns números têm mais de um fator. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, 36 mesmo. A gente pode pensar, existem outros fatores. Ó, aqui eu fiz 3 vezes 12 para chegar em 36. Mas aí eu pergunto a vocês agora, existe mais algum outro número que eu possa multiplicar fatores diferentes, ou seja, números diferentes que também geram 36? Vamos ver? Tem. Ó, concordam comigo que 6 vezes 6 também dá 36? Ou seja, eu tenho aqui, ó, um fator, outro fator, não é? Ó, F, fatores diferentes. E podem observar que esses fatores que eu escolhi agora são diferentes desses, não são? Ó, aqui eu escolhi 3 vezes 12, aqui eu escolhi 6 vezes 6. Mas todos levam ao mesmo produto, tá certo? Então percebam que um número pode ter vários fatores diferentes que levam a esses números na multiplicação. Quer ver outro exemplo interessante? Vou colocar um aqui, ó. 4 vezes 9, que também vai gerar 36, ó, mais dois fatores diferentes. Fator, né? E aqui é o produto. Então, mais uma vez, produto. Certo? Então, mais uma vez, percebam que o número 36, aqui está representado 3 vezes, podendo ser resultado, ou seja, produto de 3 tipos de fatores diferentes aqui que a gente está fazendo. Ó. 6 vezes 6, 36. Uma forma. Outra forma, 3 vezes 12, 36. Quer outra forma? 4 vezes 9, 36. 3 formas diferentes de relacionar fatores diferentes e gerar o mesmo produto. Então, gente, prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. Dica importante. Quando eu falo em fatores na matemática, isso não só no sexto ano, tá? Falo para sempre.
Quando eu falo em fatores, na verdade eu estou falando em formas diferentes de escrever aquele número. De novo, quando eu falo em fatores, eu estou falando em forma diferente de escrever aquele número. E qual seria essa forma? Na forma de produto, fatores, certo? Então essa é a forma diferente. Por exemplo, vou apagar aqui e vou mostrar a vocês uma coisa. Vou apagar aqui, tá? Deixa eu aqui, tá vendo? Então vamos lá, ó. Eu tenho, por exemplo, o seguinte. Vou usar um exemplo aqui. O número 8. Quais formas, digamos que 8 é um produto, é um resultado. Quais formas eu posso escrever 8? Um número que seja 8, também se vala 8, números que valam 8, mas sejam escritos de forma diferente. Mas eles têm que ser escritos na forma de fatores. Para ser escrito na forma de fatores, eles têm que estar na forma de quê? Multiplicação, não é isso? Fatores de multiplicação. Então vamos lá, ó. 8, vocês concordam comigo, pode ser escrito como 4 vezes 4. Concordam? Concordam comigo também que 8 também pode ser escrito na forma de 4. Opa, 4 vezes 4 não, perdão, gente. 4 vezes 2, que dá 8. 8, vocês concordam comigo que pode ser escrito na forma de 8 vezes 1? Então, ó, deixa eu botar um xzinho. Então percebam o seguinte, ó. Aqui eu tenho 8 escrito na forma de fatores, ou seja, de multiplicação. 4 vezes 2, que na verdade é um 8, ó. 4 vezes 2, 8. E aqui o 8 vezes 1, que na verdade é um 8. Aí você pode pensar em casa, professor, não podia ser 4 mais 4, não? Não, porque lembra, para ser fatores tem que ser o quê? O resultado, os fatores são números que se relacionam para um produto. Isso é através da multiplicação. Então tem sempre que ser através da multiplicação. Então melhor ainda fazer aquela frase. Você fatorar um número, ou seja, eu fatorar o número 8 é escrever o número 8 de várias maneiras diferentes possíveis na forma de multiplicação, desde que eu tenha o mesmo valor. De novo, fatorar o número 8 é escrever o número 8 de várias maneiras possíveis na forma de multiplicação, certo? Contanto que ele preserve o mesmo valor. Aqui vale 8, aqui vale 8. Digamos que a matemática fosse uma pessoa e ela viesse olhar para... Digamos que ela fosse uma pessoa e eu trouxe essa matemática aqui e perguntasse: matemática, o que é que você enxerga aqui? Aí ele me responder: 8. Aí eu dissesse: matemática, o que é que você enxerga aqui? Ela ia dizer: 8. Matemática, o que é que você enxerga aqui? 8. Porque a matemática não enxerga a forma como está escrito, ela enxerga o valor, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam isso. Quando eu falo em fatores, eu estou falando em quê? Em escrever aquele número na forma de multiplicação de uma forma diferente, sem mudar o valor dele. Então, pessoal, a aula de hoje foi conceitual, para a gente entender esses passos a passo, né? Do que são múltiplos, dos que são divisores e o que são fatores. Tá, ok? A próxima aula a gente vai entrar em números primos, que também é muito interessante e vai dar uma brecha para um conteúdo que está chegando, que é um conteúdo que eu gosto muito, que é MMC e MDC. A gente vai explicar bem direitinho, calmamente, o que é isso, tá bom? Então um abraço, pessoal, até mais e até a próxima aula.